Olá pessoal, meu nome é Marileno Chaves, sou do canal Matemática na Mente e a gente está continuando aqui a série das questões do ITA. Agora a gente vai resolver aqui uma questão que é uma equação exponencial, que ela diz o seguinte: a soma de todos os valores de x que satisfazem a identidade 9 elevado a x menos 1 meio menos 4 dividido para 3 elevado a 1 menos x é igual a menos 1 é. Cara, antes de começar a resolução, vou fazer um pedido. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa um like aí de gostei, tá? E faz um comentário se você gostou ou não da questão, se a resolução tá bacana, o que você achou, tá? Compartilha com os amigos, se ajuda o canal a crescer. A meta agora é 600 inscritos, hein? Beleza, pessoal, as questões do ITAS, elas geralmente são as questões um pouco mais complexas, né? Essa daqui nem é tão complexa assim, mas ela dá um trabalho para a gente responder porque tem algumas transformações, bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse 9 aqui, ó, e colocar ele como uma potência de base 3, ok? Então, esse 9, ele vai ser uma potência de base 3 e a gente vai começar bem aqui. Então, a primeira passagem, a gente vai fazer 3 elevado a 2, aqui no parêntese, e coloca lá o expoente, é x menos 1 meio. Isso aqui é o expoente, menos esse 4 dividido para 3 elevado a 1 menos x. Bem, aqui, pessoal, a gente já vai fazer uma outra transformação, tá? Nessa expressão aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um 4 que multiplica. Esse 3 elevado a esse expoente 1 menos x, a gente vai colocar ele para cima e transformar esse expoente todinho em negativo. Então, vai ficar 3 que multiplica 4 que multiplica 3 elevado a menos, aí eu vou colocar aqui 1 menos x, ok? Isso aqui tudo vai ficar igual a menos 1. Marilena, por que você fez isso? Bem, a gente está tentando estruturar uma equação sem frações, tá? Para que fique um pouco mais limpa a resolução. Então, o que a gente fez aqui nada mais foi do que aplicar aquela propriedade, né? Se eu tenho 1 sobre a elevado a b, essa expressão ela é a mesma coisa de a elevado a menos b, tá? Tem uma propriedade aqui da fração com potência no denominador. Então, a gente vai aplicar a mesma situação. Por isso que a gente também colocou dentro do parêntese. Bem, para a gente resolver aqui, a gente vai tentar colocar esse 2, a gente vai tentar não, né? A gente vai colocar esse 2 aqui para cima. Então, vai ficar 3, vou mudar aqui a cor. Vai ficar 3 elevado a 2, que multiplica x menos 1 meio, menos 4, vezes 3. Aí aqui eu vou fazer as operações com o sinal, tá? É como se fosse a multiplicação por menos 1. Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1 e mais x, ok? Isso aqui vai ficar igual a menos 1, ok? E a gente vai fazer essa multiplicação aqui dentro do parêntese, também aqui no expoente desse 3. Então, vai ficar 3 elevado a 2x menos. Observe que aqui a gente pode observar o seguinte, se eu tenho 2 que multiplica 1 meio, porque a gente fez aqui a distributiva, ó, 2 vezes x dá 2x e 2 vezes 1 meio dá menos 2 vezes 1 meio. Aqui basta cortar o 2 com esse 2 e vai ficar menos 1, ok? Então vai ficar menos 1 igual a 4 que multiplica 3 elevado a menos 1 mais x igual a menos 1. Então, a gente fez aqui uma primeira dissecação, vamos colocar dessa forma, dessa expressão, ok? Agora, aqui tem um interessante. Observe uma coisa. Nessa primeira expressão, que eu vou marcar aqui, ó, essa primeira expressão, eu tenho que a base está sendo elevada a 2x menos 1. Então, se aqui tem um menos, eu posso transformar esse menos em uma multiplicação de mesma base ou uma divisão de mesma base. Isso depende de como eu vou enxergar essa soma aqui, ok? E aqui a mesma coisa, ó, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer aplicar a propriedade, vamos colocar dessa forma, vamos aplicar a propriedade inversa, tá ok? Então, nessas condições aqui, a gente vai ter o seguinte, que 3 elevado a 2x, aí eu vou colocar vezes 3 elevado a menos 1. Marilena, bem, se aqui é menos, você tinha que fazer uma divisão aqui, né? Certo, eu teria que fazer uma divisão. Mas se eu fizer a multiplicação e conservar o sinal do expoente negativo, então essa soma vai continuar sendo 2x menos 1. Tá? Então, a gente está fazendo essa situação porque a gente vai tentar colocar alguém em evidência. Beleza. Então, aqui vai ficar menos 4, que multiplica. Observe que aqui é mais, ó. Eu posso fazer a mesma coisa. 3 elevado a menos 1,
que multiplica 3 elevado a x, porque essa soma continua sendo essa daqui. Isso aqui tudo igual a menos 1, ok? Bem, aqui fica evidente, pessoal, que eu tenho um produto que tem um dos fatores 3 elevado a menos 1. Aqui eu tenho um dos fatores também 3 elevado a menos 1. Então, se eu olhar para esse bloco e para esse bloco, eu vou colocar o 3 elevado a menos 1 em evidência. Então, isso vai me dar a seguinte expressão. Tá? 3 elevado a menos 1. Eu vou colocar aqui vou colocar um parêntese, tá bom? Então, nessas condições aqui, nesse primeiro bloco, vai me sobrar 3 elevado a 2x, menos 4, que vai multiplicar o 3 elevado a x. Ó. 3 elevado a x. Fechei. Isso aqui vai me dar menos 1. Observe que, como isso aqui é um produto, esse 3 elevado a menos 1, eu posso pegar esse 3 elevado a menos 1 e passar ele para o segundo membro da expressão. Passar lá para o segundo membro da expressão. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter aqui, vou repetir aqui, o parênteses, que já vou tirar do parênteses, vai ficar 3 elevado a 2x, menos 4 elevado a 1, e 3 elevado a x, igual a menos 1. Aqui está multiplicando, passa dividindo. Dividindo quem? 3 elevado a menos 1. Ora, professor, e agora? Agora a gente vai aplicar uma propriedadezinha da potência novamente aqui no segundo membro, para a gente tirar essa expressão aqui, que é uma fração. Eu vou repetir aqui embaixo, 3 elevado a 2x, menos 4 vezes 3 elevado a x, igual. Ora, essa expressão a gente já fez ela aqui, né? A gente vai fazer o seguinte, vai jogar esse cara lá para cima, que a gente fez aqui com ele, né? O menos. Então, essa expressão vai ficar menos 1, que multiplica 3 elevado a menos 1. Óbvio que isso aqui vai ficar positivo, né? Tá? Então, ele vai ser... Eu vou ter que trocar o sinal do expoente, só que o expoente aqui já é negativo. Então, eu jogo para cima, fica menos e menos. Tá? Para a gente fechar essa primeira parte, a gente vai fazer 3 elevado a 2x menos 4, que multiplica 3 elevado a x, igual a menos 1, que multiplica 3 elevado a 1. Tá? E para a gente fechar essa primeira parte aqui dessa nossa expressão, eu vou colocar aqui 3 elevado a 2x, menos 4 vezes 3 elevado a x, igual a menos 1 vezes 3 elevado a 1. Isso aqui vai me dar menos 3. Ok? Então, essa é uma das expressões básicas, ok? Mas e agora, Marina? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer uma outra transformação, tá? Qual transformação? Nesse bloco aqui, ó, nesse primeiro bloco da expressão. Observe que aqui eu tenho 3 elevado a 2 vezes x. Aqui eu vou inverter, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai enxergar 3 elevado a x que multiplica 2. Menos 4 vezes 3 elevado a x, igual a menos 3. Então, observe que, como isso aqui é um produto, eu posso colocar o 2 como expoente de 3 elevado a x. Então, eu posso reescrever essa estrutura como sendo 3 elevado a x. Aí, eu vou colocar aqui entre parênteses elevado a 2, menos 4 vezes 3 elevado a x. E aí, eu vou fazer o seguinte, igual a menos 3. Se vocês observarem, para a gente fechar essa primeira parte da questão, eu tenho uma situação de 3 elevado a x nesse bloco e eu tenho 3 elevado a x nesse bloco. Então, a gente vai fazer uma pequena mudança para facilitar a visualização da questão e essa resolução. Marilene, o que é que a gente vai fazer? Bem, a gente vai dizer o seguinte, que 3 elevado a x, a gente vai fazer a substituição por uma incógnita qualquer, que aqui eu vou chamar de a. Então, observe, aonde tiver 3 elevado a x, eu vou escrever a. Quando a gente chegar na resolução final, a gente faz o inverso. Então, eu vou reescrever nossa estrutura da seguinte forma. Se aqui é 3 elevado a x é elevado ao quadrado, então eu vou colocar 3 elevado a x é a, então isso vai ficar a ao quadrado menos 4 vezes 3 elevado a x aqui, ó. E aqui é 3 elevado a x, que é a, então fica 3 vezes a, igual a menos 3. Observem que a gente encontrou um esboço de equação de segundo grau. Então, o que a gente vai fazer? Joga esse 3 aqui para dentro. Então, eu vou ter que a ao quadrado, menos 4 vezes a,
menos 3 passa mais 3, isso vai me dar igual a zero. Então, observe que a gente chegou numa expressão de equação de segundo grau com a incógnita A. Quando a gente resolver essa equação, que a gente já sabe que vai ter A1 e A2, quando a gente resolver essa expressão, a gente vai fazer o quê? Vamos reverter o que a gente tinha escrito aqui, ó, nessa substituição, beleza? Então, a gente vai pegar essa expressão e vai resolver aqui no próximo slide. Bem, aqui no próximo slide, a gente tem a seguinte expressão. A elevado ao quadrado menos 4A mais 3 igual a zero. A gente vai resolver essa questão como? Vamos aplicar Bhaskara nela, ok? Então, aplicando Bhaskara, lembra como é Bhaskara? Para a gente saber esse cara, então a gente vai ter assim, ó, A vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso aqui dividido por 2A. Para a gente substituir, a gente precisa saber quem é delta. Então, primeira parte aqui, vamos determinar quem é delta nessa expressão. Então, delta vai ser igual a b quadrado menos 4ac. Vamos substituir, agora eu vou fazer aqui de azul. Então, delta vai ficar igual. B é menos 4, então fica menos 4 quadrado, menos 4 vezes a, 1, e vezes c, que é 3. Então, delta vai ficar aqui, 4 ao quadrado é 16, né? Menos 4 é 16, aqui dá menos 12. Então, meu delta aqui vai ficar 4. Ótimo. Como eu quero aqui a raiz quadrada de delta, então a gente vai ter que delta, a raiz quadrada de delta, vai ser a raiz quadrada de 4, que a gente entende que a raiz quadrada de delta é 2. Marilena, 2 vai ser mais ou menos 2? Vai, mas ele já está aqui, ó, na expressão. Ok? Então, para a gente resolver essa expressão do segundo grau, a gente falta encontrar as raízes. A gente vai colocar aqui no topo 2. Então, vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido para 2a. Se eu fizer a substituição, que é o que a gente vai fazer agora, vai ficar menos, quem é o b? Ou menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2, ou raiz quadrada do delta, tudo isso aqui dividido para 2a, que é 2 vezes 1. Então, a gente vai ter aqui, para a nossa resolução, 4 mais ou menos 2 dividido para 2. Como a gente já previa, eu vou ter dois valores para a. Então, o A1 vai ser 4 mais 2, dividido para 2, isso me dá 6, dividido para 2, isso me dá 3. E o outro vai ser o A2, 4 menos 2, dividido para 2, isso me dá 2, dividido para 2, isso me dá 1. Então, para delírio da galera, a gente vai resolver a nossa questão agora. É uma questão bem simples. Lembra do que a gente fez anterior? A gente disse que A era 3 elevado a x, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos para cá. Bem, a primeira, né, eu vou ter que A1 vai valer 3. Então, para esse A1 valendo 3, a gente vai ter que 3 elevado a x vai ser igual a A1, porque a gente achou duas respostas. Então, resolvendo essa estrutura, a gente tem que 3 elevado a x vai ter que dar igual a 3. Bem, agora a gente chegou na expressão exponencial mais simples do mundo. Esse 3 elevado a 1, óbvio. Então, cortando aqui, a gente chega rapidamente que um dos valores da equação é x igual a 1. Ok? Na segunda situação, é usando a segunda raiz. Tá? Então, a minha segunda raiz é o A2, que vai ser igual a 1. O que a gente faz? Substitui. 3 elevado a x vai ser igual ao A2. Substituindo, a gente vai ter que 3 elevado a x vai ser igual a 1. Ora, essa expressão, mais uma vez, é aquela mais simples do mundo. 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0. Então, eu posso substituir que 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 0. Isso implica dizer que x vale 0. Marileno, e agora? Como é que a gente responde a questão? A questão é respondida da seguinte forma. Solução. O que a gente tem? Ele pergunta a soma de todos os valores de x. Olha, ele já colocou no plural. Então, você já sabe que é mais de 1. Então, todos os valores de x satisfazem a identidade. Ora, quem são os valores? x1, que vai valer 1, e x2, que vai valer 0.
Então, para a gente substituir, eu tenho que x1 vale 1 e x2 vale 0. Ok? Ok. Então, ele quer a soma. Então, x1 mais x2 vai ser igual a 1 mais 0. Isso me dá 1. Logo, a nossa solução está aqui na letra B. Gabarito, letra B. Ok? É isso, pessoal. Espero ter atendido aí a expectativa da resolução. Um abraço. Até a nossa próxima questão do ITA. Fui!